A Câmara Municipal de Vereadores recebe todos os meses recursos financeiros para custear o funcionamento da casa e das atividades parlamentares. E no final do ano tem que devolver as sobras do que não foi usado. E nesse vídeo a gente vai entender o que são os duodécimos, da onde vem esse dinheiro, quanto a Câmara recebe todo mês, como e onde o presidente da casa pode usar essa verba. Se tiver sobras de recursos que não foram usados, os vereadores podem direcionar esses valores para alguma finalidade específica? Como os tribunais de contas têm visto o excesso de devolução dos duodécimos? Se o prefeito se recusar a mandar para a Câmara os valores dos duodécimos ou mandar um valor diferente do que foi estabelecido em lei, quais penalidades ele pode sofrer? Essas e outras questões envolvendo esse tema a gente vai ver agora. Então fica até o final do vídeo e já salva para consultar sempre que você precisar dele. Para começo de conversa, duodécimo é uma fração que indica a 12ª parte de alguma coisa. Então, os recursos repassados para o Legislativo são chamados de duodécimos porque do valor total que é devido ao Poder Legislativo por lei, a Câmara vai recebendo em parcelas mensais. Todos os 12 meses do ano, a Câmara recebe 1/12 desse montante. Isso está previsto lá na Constituição Federal, que estabelece no artigo 168 que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinados aos órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário e outros poderes serão entregues a eles até o dia 20 de cada mês em duodécimos. E é a prefeitura que entrega mensalmente para a Câmara Municipal os duodécimos, porque é competência do Poder Executivo fazer a gestão do dinheiro público e fazer toda essa execução orçamentária. Mas afinal, por que existe esse repasse duodecimal para a Câmara de Vereadores? Bom, a Câmara Municipal é um órgão do município que não tem orçamento próprio e todos os recursos financeiros usados para arcar com as suas despesas, manutenção, serviços, enfim, pertencem ao município. Mas a Câmara não é só um órgão, não é uma simples repartição administrativa do Executivo. Ela é um poder autônomo, ela não tem vínculo com a Prefeitura. E foi para garantir a independência financeira e administrativa do Poder Legislativo que a Constituição estabeleceu a obrigatoriedade desses repasses. E é esse dinheiro que vai permitir com que os parlamentares exerçam suas funções de forma plena, elaborando boas leis, fiscalizando as ações do Executivo com eficiência, com resultado e, claro, representando os interesses da população. E de onde vem esse dinheiro? Vem das receitas tributárias que são arrecadadas pelo município, dos tributos, das contribuições e das transferências que o município recebe da União e dos estados. Inclusive, essa distribuição de recursos para os municípios que são provenientes da arrecadação de tributos federais e estaduais está prevista nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, e esses artigos foram bastante alterados pela emenda constitucional de número 132 de 23, a chamada reforma tributária. Ou seja, o duodécimo da Câmara vai ser calculado, então, de acordo com o somatório da receita corrente líquida anual do município. Essa é a base de cálculo para a gente chegar depois nos valores exatos, no percentual desse montante que a Câmara vai receber. E claro, tem tributos, tem contribuições que integram as receitas para efeito de repasse do duodécimo e outras verbas que não entram para essa base de cálculo, ok? Então converse com o contador aí da sua Câmara e também com o jurídico para que eles orientem melhor você sobre quais os valores fazem parte e quais ficam de fora desse cômputo. E será que existe um valor máximo que é repassado para a Câmara a título de duodécimo? Sim, das receitas do município que compõem a base de cálculo do duodécimo, a Constituição estabelece um percentual limite que a Câmara pode receber. E aonde está definido isso? No artigo 29A da Constituição Federal. Lá a gente vai ver quais são os percentuais máximos de gastos, de despesas que o Legislativo Municipal pode ter. E esses percentuais variam conforme o tamanho, a população de cada município. Por exemplo, a Constituição diz que deve ser transferido até 7% das receitas para a Câmara nos municípios com população de até 100 mil habitantes, que é a maioria dos municípios de vocês. 6% para municípios
com população entre 100 mil e 300 mil habitantes, e aí vai diminuindo até chegar em 3,5% nos municípios com população acima de 8 milhões de habitantes. E nesse limite de despesa do Legislativo Municipal estão inclusos os gastos com pessoal inativo e pensionistas. Mas perceba, esses percentuais que a Constituição estabelece não é o valor exato que a Câmara tem direito de receber, esses 7%, 6% das receitas. Não, esse é apenas um teto, é o limite máximo. O percentual exato que deve ser repassado para a sua Câmara é a própria Câmara quem vai definir dentro desse teto. Ela pode dizer, não, para a nossa realidade aqui, 5% das receitas é o suficiente, 4%, 3,5%. Então a mesa da Câmara vai elaborar a proposta orçamentária da casa e no momento da votação do orçamento municipal aí na Câmara, os vereadores vão aprovar e enviar lá pro Executivo. E o que o gestor do Legislativo pode fazer com esses recursos? A Câmara Municipal, por ser um poder independente, tem total liberdade em ingerir esses valores dos duodécimos que devem ser utilizados para manutenção, para o funcionamento, para melhorias e investimentos diversos da casa e das atividades parlamentares, como, por exemplo, pagar as despesas da própria estrutura física, água, luz, telefone, materiais de expediente, pagar subsídios dos vereadores, pagar os vencimentos dos servidores da casa, contratar novos servidores, se for o caso, investir na qualificação técnica da equipe com bons cursos, boas mentorias, para que a mesa, os vereadores tenham aí uma boa assessoria jurídica, contábil, legislativa, para atender às demandas de vocês. Pode adquirir novos equipamentos, investir em tecnologia, em inovação para modernizar o legislativo, contratar um bom software de processo legislativo eletrônico, como o Legisoft, por exemplo, criar projetos de educação política para a comunidade, programas como a Escola do Legislativo, Vereador Mirim, criar a Procuradoria da Mulher na Câmara, fazer audiências públicas, sessões itinerantes, audiências de orçamento participativo, adquirir um veículo para trabalhos externos da Câmara e dos vereadores, pode contratar uma boa assessoria para ajudar vocês na reforma do regimento interno, da lei orgânica, fazer melhorias nas instalações físicas da Câmara, se houver necessidade para isso, fazer uma reforma estrutural, por exemplo, criar gabinetes, melhorar a acessibilidade aos espaços da casa. Enfim, há muito o que se fazer e onde investir os recursos dos duodécimos ao longo da legislatura. Mas vai depender, claro, da quantidade de recursos que a casa tem disponível e também da vontade política do presidente da casa no momento, do planejamento que foi feito, de quais prioridades ele tem enquanto gestor do legislativo. Só que não existe recurso e patrimônio da Câmara ou da Prefeitura, da Secretaria XYZ, não. O recurso é do município. Então, se chegou no final do ano e o valor total que a Câmara recebeu ao longo dos 12 meses não foi usado, se ainda tem saldo na conta do Legislativo, a Câmara é obrigada a devolver essas sobras de dinheiro para o Caixa Geral do município. Normalmente, essa devolução é feita no final de cada ano, em 31 de dezembro, mas o presidente pode devolver antes se ele quiser. Não existe nenhum impedimento legal para a devolução antecipada ou mensal dos excedentes do duodécimo, mas a mesa da Câmara precisa se certificar se é mesmo necessário, interessante fazer essa devolução antecipada do saldo que tem no caixa da Câmara, porque além de todas as despesas e obrigações assumidas pela Câmara no decorrer do ano, precisa considerar que outras necessidades podem vir a ocorrer e, tendo disponibilidade financeira, você evita deixar restos a pagar para o ano seguinte. E a Câmara será que a Câmara pode direcionar essas sobras dos duodécimos para uma finalidade específica? Sei lá, às vezes os vereadores recebem uma demanda, sabem que existe uma necessidade importante da comunidade, e aí o presidente da Câmara às vezes deixa de usar esse dinheiro e devolve para o prefeito investir nessa área. Será que é possível? O que a gente precisa saber é que o poder de aplicação dessa verba cabe ao presidente do Legislativo, mas só enquanto esse valor estiver na conta da Câmara e para ser investido em obras, projetos, programas, recursos materiais e humanos da Câmara. Por quê?
Porque não é a função do legislativo fazer a gestão do município, executar o orçamento público, aplicar as políticas públicas. Esse papel é do prefeito. E os vereadores têm como função típica legislar e fiscalizar o executivo. Por isso a obrigatoriedade de devolução do que não foi usado. E quando essa sobra é devolvida, os vereadores não podem exigir do prefeito uma contrapartida por essas devoluções, ou exigir que aquele dinheiro que a Câmara está devolvendo seja destinado para alguma área específica, um serviço, uma obra, um projeto da saúde, da educação, na infraestrutura, o que quer que seja. Porque esse dinheiro volta para o bolo do orçamento municipal e não vai ficar vinculado legalmente a essa destinação que a Câmara deseja. Mas, Renata, e aquela famigerada foto do checão, né? Com o presidente da Câmara, com os vereadores e o prefeito segurando aquele cheque, indicando onde que o prefeito deve utilizar essas sobras. Pois é, existe em muitos lugares uma cultura da devolução dos duodécimos. A gente vê até câmaras fazendo campanha publicitária nos jornais da cidade, nas redes sociais, para mostrar para a população sobre a grande economia feita pelo legislativo, né? Para o executivo investir em tal lugar. Só que essa situação é apenas um acordo político que a Câmara faz com o prefeito, algo só de boca. Porque a partir do momento que a Câmara abre mão desses recursos, devolve os duodécimos, que essa sobra volta para a tesouraria da prefeitura, a gerência desses valores não cabe mais ao legislativo, e sim ao executivo. O prefeito não fica obrigado a atender a Câmara. Ele só vai direcionar e aplicar esse recurso para onde a Câmara está pedindo, se ele entender ser oportuno e conveniente. Bom, apesar de o chefe do executivo ter a obrigação prevista na Constituição Federal de repassar até o dia 20 de cada mês o valor correto para o legislativo, lamentavelmente é muito comum a gente se deparar com um prefeito que fica meses sem repassar os duodécimos da Câmara, ou então não repassam o valor total, repassam só uma pequena parte do que é devido por lei, às vezes só por questões político-partidárias. Só que a Câmara de Vereadores depende desse valor, porque ela assume compromissos de acordo com a previsão do que deveria receber no decorrer do ano. Mas a verdade é que muitos prefeitos fazem questão de manter o legislativo subordinado, dependente financeiramente da prefeitura, obrigando o presidente da Câmara a ir mendigar, passar lá o chapéu, né? Mendigar o duodécimo todos os meses na porta da prefeitura. Mas a Casa Legislativa não pode ser prejudicada por causa de uma atitude irresponsável do prefeito. E fazendo essa gestão arbitrária do orçamento, o chefe do Executivo comete uma grande afronta à própria Constituição e uma violação a um dos princípios mais fundamentais e mais importantes do nosso ordenamento jurídico, o princípio da independência dos poderes. É impossível a gente ter um poder legislativo verdadeiramente independente se ficar à mercê da boa vontade do executivo para receber o valor da sua dotação orçamentária. Por isso que o prefeito pode sim ser penalizado caso ele descumpra as normas e esses princípios constitucionais. A Constituição Federal diz que configura crime de responsabilidade do prefeito municipal atos como efetuar repasse que supere os limites definidos na Constituição, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês ou enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. E o que a Casa Legislativa pode, então, fazer se isso acontecer? Pode impetrar um mandado de segurança, e aí o judiciário vai determinar que o prefeito faça o repasse e cumpra a lei orçamentária e a própria Constituição. Pode apresentar uma denúncia aos órgãos de controle, ao Ministério Público, e pode até iniciar um processo de cassação de mandato contra o prefeito, porque deixar de repassar o duodécimo é uma forma de impedir o funcionamento regular da Câmara e é também um descumprimento do orçamento aprovado. Ambos os atos, de acordo com o Decreto-Lei 201 de 67, configuram uma infração político-administrativa, cuja penalidade é a cassação do mandato por meio de um julgamento pela Câmara de Vereadores.
Além da Constituição Federal e do Decreto-Lei 201 de 67, a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais de justiça e do próprio STF, também já se posicionou sobre esse assunto e é unânime no sentido de que é ilegal ato do chefe do executivo que se recusa a repassar para a Câmara Municipal os recursos orçamentários dela, né, ou que repassa valores inferiores ao que foi estabelecido pela lei e que constitui abuso de poder e violação a um direito líquido e certo da instituição Câmara Municipal. E será que é possível a Câmara criar um fundo financeiro com os recursos das sobras dos duodécimos para investir na própria Câmara e dessa forma não precisar devolver para o Executivo esse saldo não utilizado? Existia sim essa possibilidade e qual que era a condição para isso? Se essa verba fosse transferida para um fundo financeiro da Câmara e estivesse destinado a alguma ação de melhoria da casa, exemplo, uma reforma do prédio, uma compra de imóvel próprio para o legislativo, algo assim. Nesses casos, a devolução do saldo não era obrigatória e a Câmara poderia fazer um fundo, colocando esse dinheiro numa poupança, por exemplo. Mas, com a emenda constitucional número 109 de 2021, a transferência de duodécimos para esses fundos ficou proibida, conforme consta lá no artigo 168 da Constituição. Ou seja, desde 2021, que a criação desses fundos da Câmara se tornou inconstitucional e o dinheiro não utilizado pela Câmara deve voltar para o Caixa Único do município, como a gente já falou anteriormente. Caso contrário, os valores não devolvidos serão descontados das parcelas de duodécimos do ano seguinte. E por falar de sobras, muitos presidentes já assumem a gestão da casa pensando no máximo que vão conseguir economizar para devolver a maior quantia possível de valores para a prefeitura. E aqui fica um alerta para os presidentes de casa legislativa quanto a essa prática da devolução dos duodécimos, porque pode gerar algumas consequências negativas para você, presidente, e para a Câmara. Primeiro que, fazendo isso frequentemente, além de anular a capacidade financeira da Câmara, a casa perde também a sua autonomia administrativa, política, já que sem recurso não é possível fazer os investimentos necessários que a Câmara precisa. E diminuindo a capacidade de investimento da instituição, a independência e a eficiência do legislativo ficam comprometidas, porque os vereadores ficam mais limitados, com poucas condições e recursos para fazer um bom trabalho, né, de desempenhar aí plenamente as suas funções legislativa, fiscalizatória, julgadora, de representação, de gestão da casa e outras funções. Segundo, deixando de investir minimamente no legislativo, os vereadores acabam precarizando a própria instituição e passando uma imagem para a comunidade de que o legislativo é uma instituição sem importância, frágil, que não tem projetos próprios, que fica sempre a reboque do executivo. Outra coisa, muitos presidentes de Câmara têm receio em investir os recursos dos duodécimos na melhoria do legislativo, ou por medo de receber crítica da mídia, que poderia influenciar a opinião pública contra a Câmara Municipal, ou por receio das auditorias dos tribunais de contas, medo de depois ter que responder por algum gasto. E tem presidente que acredita também que a devolução de um volume grande de duodécimos é sinônimo de economia e de uma boa gestão da casa. Mas ao contrário do que muitos pensam, os órgãos de controle, tribunais de contas, alinhados aí com o Ministério Público, vêm consolidando um entendimento que inverte essa lógica. Eles têm visto a devolução reincidente de duodécimo como um indicativo de falha grave de gestão e de planejamento orçamentário. Porque se sobra tanto recurso assim, todo ano sem ser usado, isso demonstra que a Câmara não planejou adequadamente as suas necessidades, já que toda proposta orçamentária tem que refletir a real necessidade de recursos para a execução das atividades do órgão. Ou seja, ficar devolvendo recursos dos duodécimos só por devolver todos os anos não é um mérito de economia na visão dos tribunais de contas. Inclusive, a devolução excessiva pode levar à reprovação das contas do presidente da Câmara e resultar até em sanções, multas e até mesmo condenação à restituição de valores ao erário, dependendo do caso. Porque os tribunais de contas baseiam seus entendimentos nos princípios constitucionais da eficiência,
conforme lá o artigo 37 da Constituição Federal e da responsabilidade fiscal também. E eles esperam que o Legislativo utilize os recursos que são legalmente destinados a ele de forma criteriosa, planejada e transparente, para que os parlamentares possam cumprir suas funções. Caso contrário, as contas anuais da Câmara podem sim ser consideradas como irregulares. Aliás, fazendo um bom uso dos recursos, o Tribunal de Contas vai aplaudir vocês, vai premiar sua Câmara, porque o seu município vai ser uma preocupação a menos para ele. Porque com vereadores mais preparados para fiscalizar, para legislar, tem menos corrupção, não tem contratos superfaturados, não tem má aplicação do dinheiro público, está sempre com as contas corretas em dia e por aí vai. Só que isso tudo só é possível com um legislativo bem estruturado, com servidores e vereadores altamente qualificados. Outro ponto de atenção ao presidente é que, se está havendo um recebimento excessivo e desnecessário de recursos pela Câmara, porque se nunca usa, sempre devolve, isso pode ser interpretado como: bom, a Câmara não precisa desse valor todo, mas fica represando, fica segurando ao longo do ano um bom recurso que poderia estar sendo usado para outras áreas e políticas públicas do município em benefício da população, não é verdade? E nesse caso, a Câmara pode até receber uma recomendação para reduzir lá na LOA o valor da dotação orçamentária da Câmara e começar a receber bem menos daqui para frente. E aí depois, meu amigo, para voltar atrás, mexer nessa LOA para aumentar de novo o duodécimo da Câmara, caso vocês venham precisar, politicamente falando, pode ficar bem complicado para os vereadores. Então, para a gente concluir esse vídeo, é fundamental que a Casa Legislativa faça, claro, um uso responsável dos seus recursos financeiros, mas o presidente deve sim investir na modernização, no crescimento, na autonomia, na eficiência do Poder Legislativo. Para ser um bom presidente, não basta só conduzir as sessões as votações em dia de sessão, não. É preciso pensar no futuro do Legislativo, no fortalecimento da Câmara enquanto um poder de Estado, com ações planejadas, com investimentos assertivos, para que os vereadores possam ser mais atuantes e a Câmara mais produtiva, mais próxima das pessoas e, ainda de quebra, melhorar essa imagem tão desgastada do Poder Legislativo aí perante a comunidade. E aí, me conta, no seu município, a Câmara costuma devolver valores ao Executivo? E ainda rola aquela foto do checão por aí também? Me conta aqui nos comentários e manda esse vídeo para os seus colegas da Câmara Municipal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.